Na velocidade da luz, estamos de volta com o nosso prato hoje maravilhoso. Culinária ou gastronomia? O que você faz? Gastronomia. Ah, você sabe a diferença? Oi? Eu aprendi aqui, você sabe a diferença da culinária e gastronomia? E eu acho que você faz bem os dois, tá? Tá. Porque assim, a culinária, ela é aquela coisa da mãe, da avó, aquela comida do afeto, Sim. sabe? Que tem memória, sabe? Que é aquela memória daquela coisa gostosa, que te abraça. Sim. E a gastronomia é aquela coisa sofisticada, aquela alquimia Sim. dos sabores, sabe, Ângela? Eu tô chique demais, alquimia dos sabores, fiquei chique. Sim. Você faz um pouco dos dois, eu acho. Sim, eu acho que a comida, quando você coloca afeto, eu coloco muito afeto na comida. E é possível você conseguir conciliar os dois. Eu acho muito Sim. importante você trazer. Eu trago muitas raízes do interior, da fazenda de café, de onde eu vim. Quando cheguei em São Paulo, eu consegui misturar os dois. Mas De onde você é? Eu sou de Barretos. Mas aí eu trago também, quando eu cheguei de Barretos, né, tinha esse preconceito de achar que eu cozinhava pesado. E aí eu entro com a comida leve, saudável. E aí eu trago muita gastronomia francesa. É assim, quando eu comecei a fazer alguns pratos, é muito sobre o meu dom. Por exemplo, o cliente virou pra mim, o primeiro bife Wellington que eu fiz. Não Esse tinha. bife Wellington tá famoso, né, gente? Não tinha. Todo mundo fala desse Wellington. Quando eu tenho 30 anos de gastronomia, eu tinha 22 anos quando eu fiz bife Wellington. Eu vi o bife Wellington na foto. Quem criou esse bife Wellington, gente? Agora, fiquei curiosa, porque é o terceiro chefe que fala de bife Wellington. E aí eu fechei a história do bife Wellington, eu não sei, preciso Podia ver. ser bife Mas- Gisele. Podia ter, né, também. Aí eu fechei os olhos, literalmente, e vi na foto e imaginei o que ia dentro. Pronto, fiz o bife Wellington. A gente tem que acreditar nessas... A gente Sim. tem umas sensações que a gente acha que tá doida, Tá né? doida. Eu tô ficando doida. Não, eu tenho umas coisas assim. No começo eu tinha muita dificuldade com o dom da gastronomia. Porque assim, vem a intuição e eu vou lá, tá. Ninguém nunca me ensinou a cozinhar. Já estudei depois, muito. Tem 19 cursos gastronômicos já. Mas eu já vinha assim. Eu fechar os olhos e vinha a intuição e eu vou cozinhando. Malu, essa e coisa vai da intuição acontecendo. é mediunidade? Não tem nada a ver. Não, Deus fala conosco explicitamente todos os dias. Existe a diferença do ver e interpretar. Por isso que às vezes a gente vê a resposta, o caminho na nossa frente e não percebe. Agora, quando você tem o sonho e a ação, você consegue interpretar mais fácil. Olha que coisa, que história linda. Você vê que não é nada mediúnico. Não, ela teve a vontade e ela percebeu o dom dela. A partir daí, com a ação, ela se tornou o sucesso que é esse cheiro maravilhoso, que eu estava trocando receitas aqui. Já tá trocando? Ela estava falando de um bacalhau com café, que eu já vou seguir ela no Instagram. Bacalhau com café, aquele que a gente fez. Ai, que delícia. lembra? Esse eu não lembrei. Traz de novo. Vou trazer de novo. Isso é alquimia. Ah, então, eu adoro essa palavra, alquimia. Alquimia. Eu acho chique demais. Segunda-feira, vai, gente, a gente fala logo de alquimia, de sabores, né, de espiritualidade, materialização. Bom, falar em materialização, vamos materializar o nosso prato. O que você já fez aqui? Ah, olha a quinoa aí. Quinoa aqui agora Já tá pegando no corpo. Já pegando corpo. Mas eu desligo ela antes. Por tá? quê? Porque se eu continuar aqui, ela vai passar. Ah, Entendeu? Eu tenho que deixar ela chegar um pouquinho agora, sem tampar. Tá bom. Então, tá uma dica. então ela vai ficando aí. Ela vai ficando aqui. E você vai jogando aos Vou pouquinhos. jogando aos pouquinhos, daqui a pouco eu já vou preparar Colocando, os pratos. né, aqui, ó. Isso, colocando aos pouquinhos. Nunca coloca direto. Coisa boa, entendeu? Que de é um uma pouquinho. vez, Vai aos aproveitar pouquinhos. o caminho. Ai, tô muito Sim. hoje poético, né? Tá linda. Seguinte, vamos falar agora 7 mitos e verdades sobre as canetas emagrecedoras. Tá bombando esse assunto. Com o nosso doutor Lucas Rezende no quadro Beleza, não, Segredos do Bem-Estar. Vai. Segredos do bem-estar também, segredos da beleza. É, gente, a beleza, entendeu? É tudo a ver. Segredo do bem-estar, beleza. É que tem um beleza em dia aqui. Tá vendo? Dá uns tilt na gente também. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, que Você bom fez um estar aqui. evento lindo. Foi ontem o evento ou foi sábado? Foi no sábado, um evento onde a gente misturou comida boa, conexão, beach tênis, treino funcional para os nossos pacientes, amigos, convidados. Sol. Exato. Eu acho que esse movimento, que tá todo mundo falando sobre esse novo luxo, é muito bacana.
Exato, Porque o wellness é o novo autocuidado, as novas conexões. Ao invés de a gente combinar de ir pro bar, pra balada, vamos combinar de treinar, Sim. de se conectar com a natureza, se expor ao sol. dormir mais cedo, acordar mais. Eu Exatamente. fico muito feliz, porque eu levo essa vida a vida inteira. No próximo, quero que você esteja com a Então, gente. eu quero, hein, tá lá. Achei sensacional. Falei, é isso, tá vendo? Não basta ser só, né, o doutor que atende todo mundo lá. Ele cria aí uma conexão, um mundo aí, e é isso. E a gente vai mudando aos pouquinhos. É o propósito. É o propósito levar bem-estar, saúde e, claro, também orientar os nossos pacientes. A gente vai falar sobre uma coisa importante As hoje. canetas, né? As canetas emagrecedoras, que é um tema polêmico, mas que a gente precisa falar a respeito. Hoje, a obesidade é algo crônico, é uma pandemia, né? Então, o mundo está ficando cada vez mais obeso e essas medicações, elas vieram para trazer benefícios, para tratar doenças, mas têm sido usadas de forma vulgarizada, na verdade, de forma incoerente, sem indicação, qualquer um comprando, usando para perder peso, sem acompanhamento médico. Então a gente precisa falar sobre os mitos e verdades, as indicações do uso e como ter saúde usando uma medicação, na realidade, a seu favor, ao invés de acabar com a sua saúde através do medicamento. Todo mundo acha que faz milagre, né, gente? Não tem milagre Exato, nenhum, não. É exato. tudo... Né, acho que é um conjunto de coisas. Mas vamos já para os mitos e verdades, para vocês entenderem. As meninas sabiam que existiam, mas elas não sabiam que era caneta. Elas acharam que era uma pílula, alguma coisa assim. Exato. Não é Na caneta. verdade, existem as pílulas também das medicações, como por exemplo a semaglutida, né? Tem pílula? Não sabia. O Ozempic ou semaglutida temos sim em cápsula, por exemplo, que é o Ribels, que é uma medicação também usada para diabetes, mas para tratamento da obesidade. Já, por exemplo, a tirzepatida ou o Mondial não temos em cápsulas, na realidade é só subcutânea, só a caneta injetável, né? Então, temos algumas que existem apresentações da via oral também. Tá bom, eu não sabia disso, ó, bom saber. Vamos, as canetas emagrecedoras substituem dieta e exercício? Esse é um dos principais. E aí, gente? Tomar o medicamento, tomar a canetinha, tomar ali Saxenda, Ozempic ou Mondiaro substitui o fato da dieta e exercício? Isso é um mito, Pé. com certeza. Cadê o pé, gente? Pé. Isso. Aí. Aê, Foi. aplaude, gente, que rolou o mito. Segunda-feira, tá todo mundo dormindo. É igual nossa amiga ali, ó, né? Tem dificuldade de acordar. Eu fiquei esperando, na expectativa, que é um mito. Então, não, mas olha não só, substitui, as né? canetas emagrecedoras substituem dieta e exercício físico, isso é um mito, é falso. Necessariamente é preciso mudança de estilo de vida, e isso inclui hábitos alimentares, higiene do sono, atividade física, você controlar todos os fatores metabólicos envolvidos. Ela por si só não te traz resultados sem a dieta e exercício físico. Você pode até emagrecer, mas isso não é sustentável, não é saudável, Isso que eu ia tá? falar. Então é Emagrecer sem necessário. saúde não adianta nada, né, gente? Vai Exatamente. ficar lá magro, deitado na cama, sem energia, sem nada? Não. Sem dúvidas. Ela vai diminuir a sua vontade de comer, ela diminui ali o seu apetite, mas você precisa de uma mudança de estilo de vida para conseguir fazer com que esse tratamento a longo prazo seja sustentável e saudável. Não é só sobre ficar sem comer. É preciso uma mudança de estilo de vida aliada ao tratamento medicamentoso quando indicado. Boa. Segundo mito, Segundo mito. ou verdade, né? Vamos Quem ver sabe, esse. né? Elas causam dependência química? Mito. Essas medicações, elas não causam dependência química, talvez psicológica em alguns casos, pois a pessoa fica com medo depois de diminuir as doses, de ajustar ou de parar o medicamento e engordar novamente. Mas dependência química é um mito, não causa dependência química essas medicações. Mas a fome volta quando A gente você vai falar para. sobre isso. A gente vai falar sobre Bem na isso e aí eu vou frente? te explicar mais sobre a fome. Eu já Sobre sei. a fome e o peso, né? Próximo. Vai, Doc. Há risco de efeitos colaterais com as canetas emagrecedoras? Verdade, com certeza. E é por isso que é necessário um acompanhamento médico para que você use essa medicação. Podem ocorrer efeitos colaterais como náuseas, vômitos, refluxo, enjoo, constipação, diarreia em alguns casos. Então, sim, é preciso manejar e cuidar desses efeitos colaterais, e as doses desses medicamentos fazem com que a gente tenha mais ou menos, cada paciente responde de uma forma, por isso o acompanhamento médico é importante. Mas o Mondiaro também dá esses efeitos colaterais? Pode dar em menos intensidade do que as outras medicações, como por exemplo o Ozempic, mas sim, pode também dar colateral. Muitos pacientes às vezes compram a caneta
e usam em doses altas sem acompanhamento e passam mal, vão parar no hospital. Sem nenhuma... Até esse mês daria para comprar. A partir desse mês, a Anvisa regulamentou que é necessário receita controlada, receita controlada não, retenção de receita para o uso desses medicamentos e compra na farmácia. Mas até então, o uso indiscriminado acontecia exatamente por isso, não precisava de receita para se comprar. Mas a partir desse mês, será necessário, do mês que vem, em junho, será necessário a receita para a compra dessa medicação na farmácia. Boa, doutor. Próximo, mitos e verdades. Deixa eu ver se... Após parar o uso das canetas... O peso retorna? Ai, o meu efeito Deus. rebote vem? Eu acho que é verdade. Isso é Você já- verdade. É Tem verdade, estudos que não é? comprovam que isso é verdade. É por isso que o uso adequado com acompanhamento médico é importante para que não haja esse efeito rebote. Essa medicação ela está inibindo o seu apetite, ela está ali atuando em centro de saciedade, esvaziamento gástrico, a mesma coisa de um antihipertensivo. Se você tirar o antihipertensivo, a sua pressão pode voltar a subir. Essa medicação ela vai inibir, ela vai voltar a ter, o seu organismo vai voltar a ter fome também. É por isso que existe uma diminuição progressiva de doses, um ajuste adequado, um controle de estilo de vida associado e precisamos entender que a obesidade é uma doença crônica, então ela precisa ser tratada a médio e longo prazo. Alguns pacientes precisam sim usar essa medicação para o resto da vida, até porque ela também é para diabetes mellitus tipo 2. Os pacientes diabéticos precisam usar continuamente para o resto da vida. Então, sim, o peso pode retornar quando feito de maneira inadequada, sem acompanhamento médico, sem os ajustes de estilo de vida e sem um período de manutenção pós-emagrecimento, pós-perda de peso. Então, é verdade, existem estudos que mostram, inclusive, o reganho de peso, mas quando feito de maneira incorreta, a probabilidade aumenta muito. Por isso que tem que procurar aí um especialista, gente. Próximo, senão volta tudo. Tá vendo? Você tá doido por uma canetinha pra ver se acaba a pancinha dele, mas tá vendo? Você tem que procurar aqui o doutor. Cadê Dorinha? Dorinha não tá aqui. Dorinha, sou fã, viu? Depois te conto. Qualquer pessoa pode utilizar as canetas emagrecedoras, isso é mito, é falso. Essas medicações, elas são medicações, precisam de indicação, obesidade, sobrepeso associado a algumas comorbidades e os pacientes diabéticos. Então, é necessário indicação específica, pacientes que têm uma resistência insulínica um pouco aumentada, Então, não é todo podem mundo usar que essas pode medicações. usar, Não é todo gente. mundo, não é simplesmente comprar ou pegar do amigo emprestado, usar a mesma dose. A dose muda de pessoa para pessoa, é por isso que é necessário o início de dose adequado, durante o processo o ajuste de dose e na manutenção também os ajustes de dose para que seja um tratamento saudável. Tanto o Mondiaro quanto o Ozempic vai precisar da receita? Todas as canetas que contêm ali os análogos de GLP-1, GIP, as incretinas, vão precisar. Eita. Próxima, gente, manda. Deixa eu ver agora. Essas canetas ajudam a controlar a compulsão alimentar? Verdade, com certeza. Essas medicações, os análogos de GLP-1, GIP, as incretinas, elas ajudam sim a melhorar a saciedade, elas atuam em centro de saciedade hipotálamo, também no esvaziamento gástrico, diminuindo o esvaziamento gástrico. Então isso afeta sim na fome e na compulsão alimentar. Eu ia te perguntar, como que ele age na nossa cabeça, no estômago? Como é que funciona? Ele isso? age em alguns órgãos específicos, né? Primeiro ali hipotálamo, centro de saciedade, estômago, ele diminui o esvaziamento gástrico. O que é isso? O alimento fica por mais tempo ali no seu estômago, você se sente mais saciado com menos alimento e por mais tempo. Além disso, ajuda ali na produção, no ajuste da insulina, na sensibilidade à insulina no pâncreas. Então atua em diversos órgãos do nosso sistema, tá? Não tem algo natural assim que a gente consome que possa fazer isso? Na realidade, são substâncias que nós já produzimos, o nosso intestino também já produz. Então, você estimular uma produção desse GLP-1, como ativos como berberina, o glucomannan, algumas fibras boas podem ajudar nesse estímulo, mas é diferente quando se usa a medicação. É por isso que a medicação é para um tratamento de patologia de doenças, indicações específicas, tá? Já. Então, vamos lá. Próximo. Manda ver. São medicamentos seguros quando usados corretamente? Com certeza, é uma verdade. E
quando usados da maneira correta, com as doses corretas para os pacientes adequados e associado a toda mudança de estilo de vida, suplementação, ajuste ali das deficiências nutricionais que podem ser causadas, você inibe seu apetite, você vai ingerir menos nutriente naturalmente, pode ser que haja ali uma deficiência de ferro, minerais importantes, vitaminas, existe uma suplementação que pode ser complementar, ajuste da quantidade de proteínas, do seu déficit calórico do dia, então precisa ali de um cuidado integral, um cuidado global associado a essas medicações. Elas são seguras quando usadas corretamente. Eu tenho várias perguntas ainda. Acabou aqui os mitos e verdades, mas, Acabaram? por exemplo, já acabaram. Já foram 7? Já foram tudo? Já foram todas. A pessoa pode usar, sei lá, durante um ano? Sim, a pessoa usa durante o tempo adequado para o tratamento dela. Existem pessoas que ao longo do tratamento diminuem as doses progressivamente e a gente consegue talvez suspender quando o estilo de vida foi modificado, a alimentação, o treino. Existem as pessoas com doenças crônicas como obesidade, por exemplo, que precisamos tratar a longo prazo. É uma doença que tratamos talvez para o resto da vida também. Cada paciente responde de uma forma. Então, tem como, por exemplo, alguém consumir essa caneta e não emagrecer de jeito nenhum? Existe essa possibilidade? Existe, eu recebo vários pacientes também, Ela porque não tá falando nada, doutor. não é só sobre usar a medicação, é sobre esse controle metabólico. Algumas pessoas precisam fazer ajustes hormonais, o metabolismo está lento, está com deficiência de minerais, de nutrientes que vão lentificar ainda mais o seu metabolismo. Às vezes a pessoa não tem um sono adequado, um gasto energético equilibrado. Então, outras coisas precisam ser ajustadas. E sim, as doses também. Tem pessoas que usam em doses erradas e não vão ter o resultado que deveria ter de acordo com... Começa com a dose lá em cima e passa mal, fala, ai meu Deus, passei mal. Claro, né? Fez com a dose errada. Então são medicamentos seguros, são medicamentos com evidências científicas quando usados de maneira correta, com indicação adequada, específica e, claro, com um cuidado global, integral, ajustando o estilo de vida, alimentação, a suplementação adequada, o equilíbrio metabólico, hormonal, tudo isso a médio e longo prazo traz benefícios para a sua saúde. Então, cuidado ao simplesmente usar uma medicação sem acompanhamento médico, com a dose que a sua amiga está usando, com o resultado que ela teve. Aquela pergunta que todo mundo faz, a diferença do Ozempic e do Mounjaro, além do preço. Tá, o Ozempic, ele é o análogo de GLP-1, é a semaglutida. O Mounjaro é a tirzepatida, é uma outra molécula que une o GLP-1 com o GIP, que são duas incretinas. Então, potencializa o efeito, melhora ali a queima de gordura, o déficit calórico com menos colaterais. Então, a semaglutida é somente uma substância, análogo de GLP-1, e o Mounjaro, a tirzepatida, que é uma outra molécula, associa esses dois análogos, essas duas incretinas, GLP-1 e GIP, que potencializa o efeito ali da saciedade, da perda de peso, da melhora da sensibilidade à insulina, que é uma das coisas que mais dificulta o emagrecimento. Às vezes as pessoas falam, obesidade é só fechar a boca e treinar. Não. Que ignorância, né? É muito mais embaixo esse buraco, porque pacientes com uma resistência insulínica aumentada, uma glicada aumentada, uma insulina alterada, deficiências nutricionais, eles podem fazer dieta e treinar, que eles vão ter muito mais dificuldade de perder peso ou nem vão perder peso. Isso precisa ser ajustado com as medicações. Então, a chefe estava falando isso. Existe alguma pesquisa, aquela história que a pessoa do Ozempic fica com cabeção? Isso é verdade? Está comprovado cientificamente? Não, isso é mito. Isso não é o Ozempic, é o próprio processo de emagrecimento em si. De qualquer maneira que a pessoa emagrecesse, por uma cirurgia bariátrica, não existe isso, uma evidência que é cabeção pela medicação. Vocês já ouviram isso, né? Que tudo que é polêmico vende, aí todo mundo quer... Ficou com cabeção o Ozempic, não tem isso. Rede social, por gentileza, do nosso doutor Lucas Rezende no quadro. A gente podia fazer um programa só disso, né? Que tem conteúdo para falar disso o tempo todo. É muito bom. Mas eu vou falar mais nas minhas redes sociais. Vou abrir, inclusive, uma caixinha de perguntas para a gente responder mais dúvidas sobre as canetinhas emagrecedoras, dr.lucasrezende. E se você tiver dúvidas também, pode enviar direct. E se quiser se cuidar, fazer um cuidado integral, global, chama a gente pelo WhatsApp. Vai ser um prazer receber vocês. E o próximo evento, quando vai ser? Já tem? Você quer fazer isso sempre agora? Sempre. Eu quero tentar fazer isso mensalmente. Que legal. Próximo, quero vocês presentes lá. Mudando o mundo. Vai, quem sabe a gente não consegue uma equipe para fazer tudo lá? Sem dúvidas, vamos sim. Vamos falar. Vamos fazer um ao vivo lá? Vamos fazer um ao vivo lá, gente? Jogar beach tênis? Caraca, isso é legal. Eu jogo muito beach tênis. Obrigado. Beijo, doutor. Boa semana, viu? Obrigado, pessoal. Boa semana pra vocês. Tem esse negócio de ficar com cabeção, não, entendeu? Que os outros já me falam. Olha o que você tava falando, tá vendo? Que sobre emagrecer, que não é só isso, né? Não é. Que assim, fechou a boca, fecha a boca, faz atividade e emagreceu. Não tem isso não, gente, calma.
É mais embaixo. Tem parado. muitas coisas Ai, envolvidas. que prato bonito. Ó, já tá montando o prato. Que horas são, gente? Ó, me perdi no rolê. Tô montando o prato aqui já. A gente tem muita coisa envolvida quando o assunto é obesidade, né? Você precisa entender o que está acontecendo com o seu organismo. E existem muitos. Eu tenho clientes que usam Ozempic, se não fizer dieta, não perde nada. Ozempic? Ozempic e Mounjaro. Se não fizer dieta, não perde nada, nada, nada. Aí, a partir do momento que passa a cuidar melhor da alimentação. Eu acho que é tipo a cereja do bolo. Também acho. Sabe a Total. cerejinha do bolo? Fala assim, já tô aqui, já tô tipo Agora, top. uma coisa que eu acho muito importante a gente falar sobre emagrecimento, quem me conhece sabe da minha história relacionada ao emagrecimento, eu tive predisposição à obesidade aos 29 anos. Eu não era aquela mulher que tinha problema com obesidade, comia tudo, fazia tudo. Após a morte do meu pai, no emocional, eu passei a ter obesidade. Olha. Aí eu subi 100 quilos, que aí eu conheço a obesidade. Isso após uma dor, uma né? dor, isso. Aí eu conheço a isso? obesidade. Quando eu conheço a obesidade, nesse momento do meu pai, eu fiquei 3 anos assim tentando tudo. Quanto mais dieta eu fazia, mais eu subia o peso. Porque a obesidade também tem muito a ver com o seu emocional, com Sim. tudo que você carrega. Mas porque você comia além da conta, não descontava na comida? Como não foi descontava, não descontava na comida. Na verdade, existem vários estudos, vários dados que a comida, ela não é a soma, sabe? Porque quem tem predisposição à obesidade, vou te dar um exemplo, se você comer um brigadeiro, A comida não, gente. Não. E eu comer um brigadeiro, a quantidade de massa muscular, e você não tem predisposição, o brigadeiro no meu organismo vira 10. No seu, porque eu tenho problema de insulina, eu tô Interessante, com vamos nível falar de- sobre isso. com nível de Viu, Carolzinha, já anota aí, é super com interessante. nível de inflamação alto. Então, o que Entendi. acontece? A gente olha essas pessoas de 300 quilos, a gente vai dar exemplos aí bem, tipo o CJ, a Thaís Carla, a gente vê essas pessoas, será que eles comeram tudo isso? Não. E é claro que a alimentação ajuda, sim, faz parte do processo, mas a obesidade é doença. Sim. E aí, quando você desencadeia essa doença, o que acontece? Você precisa tratar muito a sua vida. Com especialista, não só o que você come, né? Você tem que juntar a integração da alimentação com o médico e a medicação. Quando eu vim, que eu subi o peso, né? Que aí eu acertei o peso, eu perdi 100 quilos. Perdi 100 quilos, voltei. Isso que não pode falar perdeu, né? Que Não você pode, eliminou. eliminei 100 quilos. Sim, desculpa, gente. Quando eu eliminei 100 quilos e veio meu outro trauma da morte do meu filho, eu acabei voltando a ganhar peso você teve novamente. Duas dores seguidas. Mas aí, passei novamente a fazer dietas. Quando eu fazia dietas, mais eu ganhava peso. Até eu entender que eu não posso ter picos insulínicos gigantes. Eu me tornei eu tenho a doença da são obesidade. esses picos insulínicos? O que são esses picos insulínicos? Quando a gente fala em dieta, para algumas pessoas, por exemplo, para mim, uma dieta proteica funciona melhor. Eu posso dar um pico insulínico diário. Se eu der mais de um pico insulínico Como diário... você dá o pico insulínico? Um pico insulínico é ou uma fruta, ou uma quinoa... 100 grãos. 100 grãos, ou uma batata doce. Então, assim, eu não posso A batata exagerar. doce também dá? Também, por exemplo, dá pico insulínico. Tudo que nasce debaixo da terra dá pico insulínico, a beterraba. Então, é uma alimentação muito específica. Tá. Aí, o que acontece? Quando eu cuido dessa alimentação específica, eu tenho que tratar a obesidade. Como eu tenho predisposição, se eu não entro com a medicação, se eu não regulo hormônios, se eu não regulo os nutrientes, Foi o que o doutor acaba, falou. que é exatamente o doutor falou, não funciona. Então é todo um contexto junto. É muito importante as pessoas entenderem que quando a pessoa tem pré-obesidade, não é sobra. É claro que existem pessoas que têm compulsão, mas Sim. nem todo caso é o caso. Cada caso é um caso, né? Cada Sim. ser humano é um ser humano. Bom, a gente vai... Já tá pronto o prato? Tá pronto o prato, eu vou servir A gente ainda vai vocês conversar aqui, ainda. tá? Marluz, entendemos um pouquinho. Interessante ver o depoimento, a história da Eliane. Vou ficar em pé para comer essa comida deliciosa. Mas a gente vê os gatilhos, o que o trauma, o que a descompensação de algo nos faz ter compensando o outro. É por isso que eu criei, no meu instituto, eu criei a metodologia do interser, a interdimensionalidade do ser. E foi durante um processo de dor
Eliane, um processo na qual buscava uma resposta, eu escrevi uma estrofe: transformar a dor em cor, sabor e amor. Então, quando a gente consegue, porque dor não se cura, Não, né? Não. ferida vira cicatriz, mas permanece ali no corpo. Quando a gente percebe que a gente pode transformar aquela descida da montanha-russa, de uma montanha-russa, no anúncio de uma subida, quando a gente percebe que a gente faz do limão a limonada, quando a gente consegue transformar aquela dor, aquela depressão, todos os processos dolosos que machucam a alma em estímulo, em perceber que tome um copo de vinho, ande pela praia, vá fazer amor, vai pintar um quadro, vai fazer compra, enfim, cada um com o seu caminho, a gente consegue acertar e entender esses gatilhos. Tudo é o processo de compensação. A gente sofre para nos compensar a dor, o luto, carência, enfim, vazio. E aí o interceiro é justamente isso que você estava falando. Você teve perdas tão chocantes que você tinha que compensar. Não é compulsão, mas aquele vazio, nada de preencher, a vida perde a graça. Sim. É tão importante você falar que não se cura. Porque as pessoas falam assim, o tempo cura, vai passar, Nada né, a disso. morte de um filho, Nada de um disso, pai. nada. O Isso é tão luto é uma bacana. eterna luta, mas as perdas da vida, elas se tornam cicatrizes. E aí, às vezes, é maravilhoso você, em casa, olhar sua cicatriz e encarar a cicatriz como uma medalha de guerra, medalha de ato heróico. Você superou uma fase. É ótimo falar do relacionamento que passou, é ótimo falar da perda de alguém tão querido que continua vivendo dentro de você, porque a vida não é feita de flores. Todas as flores que oferecemos no buquê têm espinhos. Sim. Não é fácil, mas nós tornamos fácil. Nós podemos modificar a todo instante. É o que nós estávamos falando aqui no início. Todos os dias, quando você acorda, é a oportunidade de escrever uma nova página, um novo capítulo na sua vida. Larga o passado. O passado só é bom no museu ou para lembrar aquilo que a gente gosta ou não. Agora, o futuro, as pessoas falam, e o futuro, Marluz? Eu falo, é escrito hoje. A sua atitude de hoje é o que está escrevendo o amanhã. Deixa eu contar uma atitude sobre o meu pai que eu decidi. Meu pai foi diagnosticado com câncer, ele viveu 4 meses e viveu 13 anos através da alimentação. E eu estou escrevendo um livro, Momento Câncer. Porque muitas pessoas, quando está com o momento do câncer, ela não sabe o que comer. Sim. Então, além de eu trazer receitas, eu vou trazer o porquê que isso acontece, o porquê do pico insulínico, porque tem muito mito dessa linha do câncer. O que come? Mas no hospital dá isso. Então, assim, tem todo um contexto. A gente, infelizmente, ainda tem vários hospitais de referências que ainda não traz todo esse conceito. Na Europa, traz muito. A gente vê várias pessoas, tipo o caso da Preta Gil mesmo, ela foi lá para fazer estudo, porque lá eles agregam essa linha e eu quero trazer essa linha para todos. Que bacana, você vem lançar aqui. Eu venho lançar aqui Já o tem livro. uma data, alguma coisa para lançar? Você está escrevendo ainda? Eu finalizei de escrever, agora a gente está corrigindo. Tá. E certamente em 20 dias a gente vai lançar. Então, você vem aqui lançar com a gente. A Obrigada. gente faz toda uma alimentação, todo um programa voltado aí para essas pessoas que precisam, às vezes, de orientação também. Sim. Eu gostei da história da dor transformada em cor, amor. Não adianta a gente poetizar, romantizar, dizendo, eu passei. Não, todos nós nascemos através da dor. Nenhuma mãe aqui de parto normal, cesárea, deu um sorriso e nascemos. A vida começa, é oriunda para sermos gerados no mundo através da dor. Agora, a dor faz parte da nossa vida. Quando crianças, temos que aprender que no tombo precisa se levantar. O organismo, o cérebro reage ao estímulo da dor como conhecimento. Quando criança, sabemos a diferença do quente e do frio. Sim. Experimentando. Então, Queimando, né? Exatamente. Meu filho não faz isso, meu filho... Se não é pelo amor, é pela dor. Mas a dor é um processo nosso, a dor é um processo natural, é um termômetro que mostra que algo está errado, que algo está invadindo o seu corpo ou seu emocional. Agora, manter essa dor, alimentar a dor com os gatilhos, com os traumas e medos, é que é o grande problema. Quando a gente percebe que a gente que tem a chave, tudo que entra na sua vida é você que abre a porta. Tá vendo, gente? Tudo que entra na sua vida é você. Vamos para a autorresponsabilidade, Eliane, autorresponsável. Vamos parar de delegar, o fulano me fez mal. Não, só, quem aqui nasceu antes dos anos
80, tinha uma propaganda que era assim: quem é o frio, não adianta bater, eu não deixo você entrar. Não é? Ó, você lembrou, não é? Tá batendo na porta, quem é? É a tristeza. Não adianta bater, quem é? Não adianta. Quem abre e fecha a porta para tudo que acontece na nossa vida somos nós. Autorresponsabilidade. Acabou, isso é o segredo de tudo. Agora, eu vejo as pessoas falando assim, eu não consigo reprogramar. Dá umas dicas práticas, como reprogramar uma dor, um Fantástico isso. momento Primeiro, o ruim. poder da palavra. Palavra, quando a gente pega lá a Bíblia, a gente vê, no início tudo era caos e escuridão. E através do verbo, a criação, fiat lux, Deus falou, haja luz. O poder da palavra, a palavra é o pensamento materializado. Palavra é o que você está pensando materializado em som. Se você pensa agora, pensa numa casa. Fala a palavra casa. Casa. Acabou de materializar foneticamente o ar saindo das cordas vocais e se transformando no invisível que é o som. Tudo que pensamos materializando, tudo que falamos é frequência materializada, frequência sonora. Então, o que você afirma todos os dias para a família, para si mesmo ou si mesma, no espelho, se torna realidade. Isso é frequência, frequência vibracional sonora, perpetua. O universo tem ouvidos. Deus nos escuta todos os dias. Então começa assim no espelho. Seu dia vai ser maravilhoso. Tá escovando o dente? A gente procura no espelho que não gosta. Vocês, mulheres principalmente, vão procurar o defeito no espelho. Ninguém gosta do que tá vendo. Eu não procuro não, gente. Tem que olhar aquela divina pintura que são vocês, que somos nós, e agradecer. Então já começa todos os dias. Eu sou feliz. Minha vida é próspera, nada de rico. Riqueza nem sempre põe à mesa. Prosperidade é quando a gente proporciona ao próximo. Minha vida é luz. Começa repetindo isso no espelho todos os dias. Isso é um mantra, é um rosário, é a repetição. Todos os dias, em uma semana você vai perceber o padrão diferencial que acontece. Tá vendo? Simples. Somos luzes. Somos. Seguinte, agora a rede social da nossa chefe, para vocês acompanharem o trabalho dessa mulher maravilhosa de pertinho. Chefe, a gente vai aparecer ali a sua rede social e você vai narrando o que você posta, o que tem ali, enquanto eu provo aqui esse prato maravilhoso. Pode ser? Sim. Então vai lá. Ali tem a cesta do Dia das Mães, tem o bacalhau que eu fiz. Aí embaixo aqui eu conto um trabalho, a cartinha. É o bacalhau com café? É, a cartinha que eu escrevi na Bíblia para minha nova casa, já consegui, tá? Ali. Olha, ela é da babada, tá vendo, gente? Ali eu conto sobre o nosso novo projeto, que é transformar a vida de pessoas, o nosso produto. Aí aqui tem, quando eu participei aqui, é o brigadeiro de pistache sem açúcar. Nossa. Tem vários doces sem Gente, açúcar, adoro pistache né? e brigadeiro. Aí Sem erro. a gente tem aqui, ali tem toda a minha história, com várias fotos, várias coisas que aconteceu. Tem nosso trabalho de catering, ali tem trabalho de evento, tem aniversário completo. Depois a gente vem com os bombons totalmente sem açúcar. Tem o pessoal da Fazenda Camanducaia, porque assim, eu atendo de acordo com a necessidade do cliente. O cliente sonha, a gente faz. Boa. É isso. Tá maravilhoso. Enquanto eu vou provar de novo aqui, Marlos, agora a rede social. Você vai falar do seu projeto, como é que funciona o seu trabalho. E eu vou continuar provando, tá, gente? Por gentileza, rede social aí. Bom, ali Marluz está Paiva. no nosso Instagram, o @MarluzPaiva. Qualquer lugar que você digitar, Marluz Paiva, é com L e Z. Lembra de praia e lembra do sol. Marluz. Que inspiração, né? Tem ali todos os dias uma coluna de pensamento de reprogramação através de palavras que é o interação. Encantada. Tem vários segmentos de felicidade, alegria, amor para você reprogramar, enfim. Tem o nosso canal no YouTube também, que é o @MarluzPaiva. Hoje, inclusive, eu fiz uma meditação gratuita para todo mundo lá no @MarluzPaiva para reprogramar a frequência emocional. Para de falar que está sofrendo por amor e passa a se amar. E tô lá todos os dias. Não é fácil, né? A rede social, ela é uma ferramenta maravilhosa que possibilita esse reencontro de todo mundo. Então é só seguir lá, @MarluzPaiva. E tá uma delícia. Então, vou comer aqui a comida dos mais. Ai, Olha, caiu. pièce de resistência. Isso aqui, Vou comer essa aqui a comida abóbora, dos mais. nossa. E como que o frango fica tão fantástico assim, Lili? Ah, sim, porque eu uso no frango o filé do peito de frango. Porque normalmente quando faz selado, o pessoal faz
o frango inteiro, ele fica mais ressecado. Então sempre eu uso filé de sassami. Eu já gostava de abacate, agora que eu tô sabendo que o Maia comia, comia abacate todo dia. Aqui, ó, energia masculina. Dica para as esposas que querem aquecer o relacionamento, vitamina de abacate. Ah, é? Vitamina de abacate, dá lá pro marido, dá Tá meio caído? É, Funciona. uma semana vitamina de abacate antes de dormir. Depois vocês contam. Antes de dormir. É, de noite, um copinho de vitamina de abacate. Nada de leite condensado, não. Abacate, limãozinho, pode botar um leite em pó, bate e aguardem o efeito. Tá vendo, ó? Tá todo mundo anotando, viu? Precisando de uma energia extra. Energia. Rede social das meninas, agora por gentileza. Aula de ritmos hoje com a Cleire Tavares, as alunas Mel e Gabriela. Onde você tava ali, gente? Aquele palco bonito? Ah, é um balcão de uma casa que eu trabalho toda quarta-feira. Que Como tem é que chama a salsa casa? Lá, funilaria. Funilaria. É o balcão do bar, sabe? Ali é um Entra ali, gente, deixa eu ver. Que Salsa ao interessante. vivo, uma delícia. Aquela rosa, de rosa, né? Ela tá falando. Não, esse aqui do lado, esse bonito. Ah, aqui. ali é um palco. Ali é um palcão mesmo. Aqui é um balcão. Você sobe no balcão e arrasa. Sim, a gente faz uma performance lá. Ah, ela vai ter que performar agora, Sans. A gente tem tempo? Não. Ela vai ter que meter uma performance aí, gente. Em cima do balcão. Não aguenta o balcão ali, né? Não aguenta o balcão. Então você vai fingir que você tá num balcão. As meninas acompanham? Como é que é? Sim, elas fazem um pouquinho. Então agora. Isso Ali aí é o qual? show de dança, né? Ali a gente fez um show com as meninas do meu grupo profissional. Que lindo. De salsa, num evento. Ah, tem salsa aí pra ela dançar, não tem, gente? Ela tem pra que ser dar um uma show de salsa. Ó. Tchaca, tchaca. Ali a gente no funilaria dançando também. Boa, é isso. Adorei isso. Já sigam as meninas. Cadê a salsa? Elas vão ter que... Entendeu? É. Tipo, mas não é agora, não é aula. Ah, não? Agora é performance. Pra gente dançar. É o balcão. Então vocês subam. Cuidado nesse balcão. Elas não vão subir ali porque não dá conta. Quebra o balcão. Você vai pedir pro Santos colocar o balcão. Então, ó, se não funcionar a vitamina de abacate pro marido, sobe no balcão, entendeu? Não tem balcão, dança no chão mesmo, mas vai. Obrigada, viu? Obrigada, meu bem. Sucesso amém. pra vocês. Obrigada. Até breve. Adorei. Boa semana. Vamos todo mundo terminar aqui? Vamos fazer todo mundo junto. Todo mundo soltinho. faz um soltinho? Não, primeiro você performa, depois a gente vem encerrar aqui com a aulinha. Vamos fazendo junto? Pode? Todo mundo? Mas quanto tempo a gente tem? Quantos? Ah, então vamos aqui. Finge que a gente tá no balcão. É livre. O show é livre. Obrigada. Viu? Como é que é isso? Vai. E os bracinhos, ó. Tem que usar os bracinhos. Arriba, muchacha. Mudou. Cadê o balcão? Cadê o balcão, Ângela? Tá caindo a roupa. Sensualiza, sensualiza. Sensualiza? Sensualiza. Sensualiza.